Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Dividendos e Ações. E hoje nós vamos falar sobre a CEMIG. A empresa divulgou seu balanço na última sexta-feira e, junto com esse balanço, veio também um aviso aos acionistas, né, sobre uma declaração do JCP. Então, antes de falarmos do balanço, né, de falarmos dos principais pontos sobre o resultado, nós vamos entender um pouquinho sobre esse JCP, que se você tiver posicionado, você vai ter direito a receber. Então, quais são os principais pontos que você precisa ficar atento? Primeiro, o valor por ação será de 23 centavos, ou pouco mais de 23 centavos, digamos assim. Além disso, nós teremos, além dos 23 centavos, a principal data, que é a famosa data com ou data de corte, será dia 24/3. Logo, a data ex-direito será dia 25. Então, para você ter direito a receber esse dividendo, a esse pagamento de JCP, melhor dizendo, você precisa estar posicionado no dia 24. Outro ponto importante, esse pagamento será em duas parcelas, ou seja, ele não vai ser pago em uma única vez. E ele também será pago, as duas parcelas, no ano de 2027. A primeira parcela será paga dia 30/6/2027 e a segunda parcela será pago dia 30/12/2027. Então, esses aqui são os principais pontos para que você precisa se atentar em relação a esse pagamento. O valor total que será pago para todos os acionistas será de 657 milhões, ou quase 658 milhões, o montante total. Só que para você, o valor por ação vai ser de 23 centavos, é importante. Ok? Então, uma vez sabendo disso, agora vamos dar uma olhada nos principais pontos que nós precisamos ficar atentos dentro do resultado da CEMIG, ok? E falando em resultado da CEMIG, a gente precisa entender quais são os negócios que geram receita dentro da CEMIG. Tá? Então, a CEMIG, para que vocês entendam, é uma empresa que ela opera não apenas em um único segmento do setor de energia, tá? Ela opera no setor de distribuição, tá? 65% da receita é através do setor de distribuição, comercialização é 19%, representa 19%, e na geração ela representa aí 7%. Na parte de gás aqui nós temos 6% da receita e transmissão nós temos 3%, ou seja, uma empresa bem diversificada dentro desse setor de energia. Isso é importante para que vocês entendam que ela não depende apenas de uma única fonte, tá? Então tem várias áreas geradoras de receita nesse sentido. Então, olhando para o balanço do resultado do quarto tri de 25, quais são os principais pontos que a gente precisa entender? Primeiro, pessoal, a empresa teve um EBITDA aqui de 2,9 bi, tá? Isso é importante. Teve um aumento aqui de 53,9%, tá? Isso aqui a gente está falando do EBITDA aqui IFRS. Já olhando para o recorrente, vejam só, a fotografia é diferente, ela caiu 6,5%. Quando a gente fala de recorrente, é a capacidade de geração de caixa da empresa. É a fotografia mais próxima do caixa da empresa, o EBITDA recorrente. Então, a empresa caiu 6,5%, diferente dos 53% que ela reportou aqui no IFRS. O lucro líquido do quarto TRI foi, vejam só, 1,8 bi, ou seja, 88% acima, tá? Variação aqui muito, muito alta. Mais uma vez, IFRS. Quando você olha para o recorrente, ela tem uma queda no lucro líquido de 12,3%. Semelhante aqui à queda, né? Só que a queda aqui foi mais acentuada no lucro líquido do que a queda do EBITDA. Então, o EBITDA cai 6,5% e o lucro líquido recorrente cai 12,3%.
Por que houve esse aumento de 88% no lucro líquido IFRS, no EBITDA 53% aqui IFRS? Porque teve efeitos não recorrentes aqui dentro. Eu já vou explicar isso para vocês de forma bem direta. Um outro fator relevante, pessoal, sobre a empresa é sua alavancagem. A empresa está com alavancagem aqui de 2,3 vezes. 2,3. Isso significa o quê, pessoal? Para a gente, é importante entender que 2,3 significa que se a empresa, olhando para a sua capacidade de geração de caixa, ela levaria 2,3 anos para pagar essa dívida. Tá? Então, quando vocês verem 1,2, 2,3, 4,5, significa que a empresa levaria essa quantidade de anos se ela pegasse toda a sua geração de caixa e buscasse pagar a sua dívida. Então, esse indicador, quanto menor, melhor. Tá? A empresa está com um endividamento saudável, embora tenha ampliado significativamente comparado com os outros períodos, mas ainda assim está com endividamento saudável. Então vamos explicar aqui qual foi o fator de peso que fez o EBITDA da empresa explodir, né, de forma positiva. Aqui ele explica, né, o pós-emprego plano de saúde. O que é isso? Aqui foi um acordo homologado pelo TRT, resultando em um efeito positivo líquido de 1,19 bilhão, ou seja, aqui explica o principal fator que fez o próprio lucro líquido aumentar e o EBITDA também aumentar, né? Teve um aumento aqui de 788,1 milhões no lucro, ou seja, aqui a explicação é a explicação raiz, né? Ou é a causa raiz, melhor dizendo, daquele volume elevado do lucro líquido e do EBITDA, veja. E aí, pessoal, a gente entra agora no fator que explica esse aumento na dívida para 2,3 vezes, né, o EBITDA. A gente vai dar uma olhada nos investimentos realizados pela companhia, que totalizam aqui em 2025, vejam bem, 6,628 milhões. Tá? A gente está diante aqui do maior programa, como o balanço destaca, de investimento da história da companhia. Ou seja, ela tem uma dívida razoavelmente tranquila, mas que aumentou ao longo aí do último ano. Tá? Por que aumentou? Porque a empresa está investindo bastante. Aí aqui vocês conseguem ver, ó, investimentos realizados cresceram 16% em 2025 comparado com 2024. Vejam só aqui o destaque. De 2018 para 2025, ela cresceu aqui 7 vezes no valor de investimentos. E isso não é ruim, pessoal. Significa dizer que a empresa está preocupada em crescer e ela está crescendo de forma saudável, uma vez que a dívida está em 2,3 vezes. E aqui vocês vejam que a dívida bruta, a dívida líquida, tá? Ela cresce aqui quando você compara 2025 com 2024, a dívida bruta, e a dívida líquida cresce aqui 69,9%, explicado naturalmente, de forma geral, pela expansão nos investimentos, sobretudo por isso. E ainda falando sobre a dívida, pessoal, vejam o seguinte, a alavancagem de 2,3 vezes tem um fator relevante aqui que é de longo prazo, tá? Vejam só, o alongamento dos vencimentos, 76% da dívida vence a partir de 2029, ou seja, o alongamento dos vencimentos aqui significa dizer que são dívidas de longo prazo, que a empresa não precisa tirar dinheiro do caixa no curto prazo para fazer pagamento dessa dívida, tá? Então, é uma gestão da dívida aí tranquila, que não prejudica, de certa forma, a capacidade da empresa, a capacidade tanto de
de pagar dividendos, né, distribuir seus lucros, essa capacidade de gerir melhor seu caixa, beleza? E para fechar o vídeo de hoje, pessoal, sobre a CEMIG, nós vamos dar uma olhada agora no preço teto. Será que a empresa, com esses resultados, considerando os últimos 12 meses, ainda faz sentido? Tá barato? Tá caro? É isso que a gente vai ver agora. Então, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal? A CEMIG, estou com o CEMIG 3 aqui. Atualmente, ela está cotada a R$ 15,99. E o dividendo pago aqui nos últimos 12 meses foi de R$ 1,65. Lembrando que a melhor forma de fazer o preço teto é você pegando aqui o resultado dos últimos 5 anos. É o recomendado. Aqui eu estou pegando a fotografia dos 12 meses para a gente entender no curto prazo como que seria o preço teto. Lembrando, pessoal, que não é recomendação de investimento. Aqui são análises, são estudos, que é o que a gente faz antes de fazer qualquer investimento. E cada investidor, cada indivíduo precisa fazer suas próprias análises e tirar suas próprias conclusões. Vejam só, a empresa pagou nos últimos 12 meses R$ 1,65. De acordo com isso, vamos lá, se você esperar uma rentabilidade, se esperar um dividendo de 6%, o preço teto seria de R$ 27,50, com uma margem de segurança aqui de 71%, ou quase 72%, né? Se você esperar um pouco mais, 7%, o preço teto vai para R$ 27,00, ou melhor, vai para R$ 23,57, com a margem de segurança de 47,41%. E com 8% de dividendo esperado, você vai ter um preço teto de R$ 20,63, com uma margem de segurança aí de 28%, quase 29%, melhor dizendo. E se você esticar um pouco mais para 9%, você vai ter R$ 18,33 com 14,65%. Ou seja, sua margem de segurança aqui começa a encolher, né, de forma mais significativa. E 10% você teria aqui R$ 16,50 de preço teto, mas já com uma margem de segurança aqui muito limitada de R$ 3,00, ou melhor, de 3,19%. E pessoal, o que vocês acharam do resultado da CEMIG? Vocês estão posicionados para esse pagamento de JCP que a empresa vai fazer? Já deixa nos comentários. E sobre o preço teto, como que vocês estão se movimentando em relação à alocação de recursos de vocês de acordo com os preços atuais e o preço teto? Lembrando que o preço teto é sempre muito importante para nós investidores de longo prazo, que investem aí de acordo com o método de Décio-Bazin. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like e comenta o que você está fazendo atualmente sobre CEMIG. Tá? Lembrando, para se inscrever no canal não paga nada, você se inscreve, me ajuda e eu continuo te ajudando. Um abraço e encontro vocês no próximo vídeo.